Dentro do VMix existem vários tipos de gravações, ou seja, modelos de gravação, estratégias de gravação e como você deve manipular os tipos de gravação. Será que você sabe dentro de cada configuraçãozinha que tem dentro do REC e também lá dentro do multicorder o que é cada uma delas, qual a função de cada uma delas e como isso pode te ajudar no teu dia a dia em vários modelos de transmissão e gravação? Bora aprender tudo sobre isso, fica comigo até o final. Vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Lucas Machiotti, eu possuo mais de 15 anos de experiência nesse mercado de audiovisual com foco em transmissões, gravações de AD, transmissões corporativas utilizando o VMix e já treino mais de 1.600 alunos pelo mundo todo. Aí estou abrindo novas vagas, novas turmas, tá? Para o nosso curso VMix do Zero. É o nosso curso do mais básico até o mais avançado, que está na sua versão 2.0. Ou seja, novas aulas, nova estratégia, nova metodologia de ensino, muito mais truques e dicas dentro de cada função do VMix, além de novos módulos totalmente exclusivos para esse curso. Está aqui embaixo, tá? Link na descrição, sempre o valor promocional, que vai estar iniciando em grande estilo os teus estudos com o VMix. Estou te esperando lá dentro do nosso grupo de alunos. Aqui nessa aula eu vou te mostrar as principais diferenças entre os modelos e as configurações de gravação que estão dentro do VMix. Ah, Lucas, mas eu sei o que é o REC, o que é a gravação lá, tá? O multicorder lá, eu sei o que faz lá, como que configura, você já explicou outras vezes. Tá, beleza, mas será que você sabe toda a parte de conceito por trás de cada configuração que tem ali e os outros tipos de codec de gravação? Será que você já sabe as particularidades de cada um e também os truques e os segredos que a galera profissional está utilizando por trás de cada um deles? E se você não sabe, o VMix agora na versão 29 já vai trazer novas configurações para o multicorder e vamos falar isso aqui também. Então vamos para a tela do nosso VMix. Tá? Aqui dentro do VMix você sabe onde estão as configurações de gravação, as configurações de multicorder. Nós temos aqui o recorde padrão, né, que você sabe fazer as configurações lá, mas a gente vai falar sobre ele de novo aqui nesse vídeo, explicar cada uma das funções que estão lá dentro e os codecs também. E tem o multicorder, né, que a gente vai mostrar agora nesse primeiro momento, depois a gente vai ali para o recorde, tá bom? Então, configurações aqui de multicorder, para você que não sabe, tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, a primeira vez que você está vendo os modelos de gravação aqui no canal, ou não conhece, está aprendendo sobre o VMix, tá? Tem dentro do VMix uma configuração que você consegue estar gravando vários tipos de input ao mesmo tempo e também várias saídas de vídeo ao mesmo tempo, tá? O multicorder ele funciona dessa forma, com um pequeno detalhe que você consegue gravar vários inputs, porém somente inputs de câmera e inputs também de NDI. Tá? Se você tem ali input de câmera chegando, algum modelo de câmera, input tipo câmera chegando, USB, placa de captura, alguma câmera que esteja chegando no teu VMix, você consegue estar selecionando aqui para estar gravando. No meu caso aqui já está listando a minha câmera, que eu só tenho uma câmera aqui adicionada nesse preset. Então já temos aqui a câmera que ele está possibilitando que eu selecione ela para gravar. Se você reparar aqui embaixo também tem os 4 outputs que são presentes dentro do VMix, não quer dizer que você tenha algo ali, né, para ser gravado, que por padrão o VMix coloca em cada output o output principal do VMix, né, que é o PGM, que é esse quadradão aqui da direita, destacado como verde. Então tudo que tiver no meu PGM, se caso você não troque dentro dos outputs, aquele input que está lá, né, ele vai continuar padrão do teu output principal, que é o teu PGM. No meu caso aqui, está até marcado o meu output 2, que é o de fato que eu gravo aqui dentro, né? No meu caso aqui, se a gente for aqui no espelho do meu output 2, eu tenho aqui meu input 4, tá? Então tá aqui meu input 4, eu tô com o meu lado a lado aqui sendo gravado neste momento. Então se a gente voltar para lá, deixar nessa configuração e apertar para gravar ou startar, eu estaria gravando o que está dentro do meu output 2, que no caso é o meu input 4. E aqui eu poderia estar colocando várias outras coisas, qualquer input dentro do meu output e estar gravando ele. Pode ser um áudio com um black, você pode colocar o que você quiser dentro de cada output, qualquer tipo de input, um multiview, qualquer coisa, tá? Que ele vai estar gravando dentro, né? Lógico que está dentro daquele output, beleza? Mas não é só isso o multicorder, né? O multicorder ele trouxe agora outras
configurações, né, na versão 29. Se você ainda não testou, não teste, porque ainda está numa fase beta, tá? Então não aconselho você estar utilizando o software na fase beta, na versão 29, né, que está agora ainda. Estamos agora aqui em setembro de 2025, provavelmente essa versão vai ser lançada em fevereiro de 2026 e tal. Então, se você está vendo esse vídeo, ainda não foi lançada a versão 29 oficialmente, não vá lá e baixe, tá? Essas configurações que eu vou te mostrar aqui é já pensando na versão 29, tá? Então, aqui o áudio dentro do multicorder, se você está com a versão até a 28, você não lista tudo isso aqui. Toda essa listagem de outputs de áudio, ou seja, de saídas de áudio, de buzzes, de múltiplos buzzes, de matrizes de buzzes, essas possibilidades só estão presentes na versão 29. Tá? Isso é excelente, porque além de você gravar qualquer input, você escolhe qual é a fonte de áudio. Anteriormente, até a versão 28, você tinha a possibilidade de estar escolhendo o áudio que estava presente naquele input ou output. Ok, o áudio que está chegando lá, vou gravar. Existe essa possibilidade, inclusive você pode trocar a fonte de áudio que está dentro do output, tá? Beleza, mas fica aí, segura essa informação. Tinha um master, né, que é o principal, tudo está chegando no master, beleza. E tinha um none que, ó, eu vou gravar mesmo ali a minha imagem, não quero áudio nessa minha gravação. E beleza, tá tudo certo. Agora temos a possibilidade de estar gravando um áudio totalmente diferenciado, um multitracking também. Temos aqui dentro também no multicorder a possibilidade de estar gerando um arquivo de áudio novo a cada tantos minutos, igual ao que temos lá no recorder padrão, tá? Você também consegue estar fazendo isso. Está gerando um novo arquivo de gravação a cada tantos minutos. Pode ser bom, pode ser ruim, depende, lógico, do teu modelo aí de gravação, de edição. Aqui é interessante essa opção, caso você queira principalmente precaver o teu arquivo de gravação, caso corrompa alguma coisa. Você vai ter ali vários pedaços do teu arquivo, você vai ter que editar depois, juntar todos eles. Ou então, dentro de uma pasta compartilhada na rede, uma pasta online, você pode estar colocando lá dentro esses arquivos, sei lá, a cada 15 minutos ele vai estar sendo gerado lá dentro. E alguém pode estar pegando esse teu arquivo e já estar editando em tempo real, criando recortes, cortes, sem que você precise de fato cancelar ali aquela gravação ou paralisar a gravação para ele fechar aquele arquivo e aí sim depois você disponibilizar para quem está editando. Com isso você ganharia tempo, né, caso principalmente se não for ali um evento onde você precise, né, ter aquela gravação completa ou solicite a gravação, se fosse uma transmissão. E às vezes o próprio palestrante pode, olha cara, eu quero a gravação, só que para um cara editar para mim. Tu pode chegar lá com ele, olha, você vai precisar da gravação posterior, o arquivo de gravação? Aí o cara às vezes fala, não, só quero que transmita, mas eu quero a gravação para gerar cortes pro meu Instagram. Então vamos lá, deixa eu passar uma parada aqui. Eu posso criar uma infraestrutura, uma estruturazinha, para o teu editor ficar na mesma mesa que eu, ou do lado, ou em qualquer lugar do prédio, no caso. A gente coloca lá uma pasta online dentro do computador dele, compartilhada comigo. Pode ser um Drive também, um Dropbox. E aí eu fico gerando para ele um arquivo a cada 15 minutos, a cada 20, 30 minutos. Eu gero um arquivo para ele e desses arquivos ele pode estar já trabalhando, criando cortes ali em tempo real, enquanto o evento está acontecendo, está sendo gravado, está sendo transmitido e ele está gerando os cortes ali, né, como ele quiser, se o editor dele, tá, o videomaker, o filmmaker, sei lá, como você quiser chamar, tá bom? Fica aí uma opção também muito interessante. Aqui dentro do multicorder, tá, você tem a possibilidade também de gerar arquivos move.move, tá aqui, ó. Record NDI em Original Move Format. Isso está dizendo, tá? Se você marcar aqui, o NDI ele já é em formato Move. Para quem não sabe, o NDI está sendo gerado ali em formato Move, por isso que ele pesa bastante, tá? Se você marcar essa opção, quando você gravar aqui dentro do multicorder, aquele arquivo vai estar em .move, que é o arquivo original, ele não vai ter um reprocessamento. Porque por muitas das vezes você vai perceber, tá? Quando você utilizar o multicorder aqui e selecionar uma câmera específica, colocar para gravar, e por mais que você não colocar para gravar, ele vai gerar um arquivo MP4 daquela câmera. Lógico, você não marcou essa opção aqui. Ele vai gerar um arquivo MP4 daquela câmera. Você vai ver que ele tem atraso ali dentro, em relação ao principal que você está gravando lá no Record. Tá? Porque aqui tem um reprocessamento do NDI
codec vem em .mov, vem bem pesado, tá? E ele precisa gerar aquele arquivo em MP4. Ok, Lucas, tudo isso que você falou eu já sabia, tá? O que de diferente você quer me mostrar aqui dentro do multicorder nesse vídeo, nessa aula? Bom, aqui em cima você consegue ver que tem vários codecs de gravação. Para quem perdeu a aula anterior a esse vídeo, foi uma aula sobre bitrate, frame rate e resolução, eu falei muito também sobre os codecs, né? Que a gente vai falar aqui também nesse vídeo, tá bom? Então aqui em cima você tem vários codecs, vários formatos de vídeo, como você quiser falar mais corretamente, são os codecs, que são algoritmos que pegam ali o teu arquivo, você vai colocar um vídeo, vai colocar uma câmera, um áudio, uma imagem, né, em tempo real aqui no vMix, em tempo real ali no vMix, se fosse juntar todos esses arquivos, um do lado do outro, colocasse para renderizar em algum lugar, ia dar muito pesado. Como você faz um mix de tudo isso, né, o codec está aqui responsável por quê? A pegar toda essa junção de todos esses arquivos pesados que você colocou dentro do vMix, gerar ali o quê? Um arquivo comprimido, né? Comprimido, porém mais leve, né? Não é lógico tão fiel ao original, que tem ali leve perda, dependendo do codec que você utilizar, mas ele é o responsável principalmente por tornar isso viável. Tá? A junção de tudo isso que você colocou dentro do vMix, tudo que você passou, tudo que você exibiu, comprimir e colocar dentro de uma caixinha. Às vezes são caixas muito grandes, muitos arquivos, e alguns são caixas menores, né, com menos arquivos, né, com menos qualidade, ou arquivos maiores, mais qualidade também. Tá? E lógico, tem codecs que trabalham de maneira muito mais inteligente e tem ali um consumo também de armazenamento muito maior, e tem codecs que trabalham de maneira um pouco mais antiga, digamos assim, mais antiquada, e aí tem ali um armazenamento também pequeno, tá? Porém uma qualidade muito inferior, tá? Então vamos falar isso aqui rapidinho. Então temos aqui o AVI, né? E dentro do AVI temos aqui a possibilidade de estar fazendo a troca do codec, do padrão de codec, tá? O primeiro codec aqui é o padrão de DVD, tá? O problema dele é que ele é muito pesado, tá? O AVI por si só ele já é muito pesado, tá? Mas o de DVD também é muito pesado, só que ele é muito fiel ao original. Se você precisa ter uma fidelidade na gravação, tá? Você está pensando em ter um arquivo fiel à tua gravação, não pensando muito em reprodução, em distribuição de conteúdo, redes sociais, YouTube, essas coisas, edição, pensando para uma pós-edição, o ideal é que você sempre grave em AVI, tá? Beleza? Aí aqui dentro de AVI tem os melhores codecs, né? Que é o YUV, que tem um padrão de cor gigantesco, dos melhores, não ideal para 4K, tá? Mas ele é um padrão de cor muito bom, tem uma boa qualidade, uma excelente qualidade de cores. E voltando aqui dentro, ainda tem o AVI Video Codec. Quando a gente vem aqui para vMix AVI, a gente já tem aqui o suco da AVI, digamos assim. Tá? O AVI propriamente dito dentro do vMix, você simplesmente só configura qual é o tipo de qualidade que você quer e aí ele vai estar gravando, tá? Um breve parêntese aqui em AVI, o AVI é um codec de gravação bem antigo, tá? E ele é bem pesado, ainda é muito utilizado no âmbito profissional hoje em dia. Você quase não vai ver ele se você trabalha no dia a dia e na porrada no dia a dia, né? Em gravações no vMix, transmissões corporativas, EAD principalmente. Então você faz trabalhos para cliente, podcast, alguma gravação periódica, alguma coisa, você não vai gravar em AVI e nem aconselho você a gravar em AVI. Tá? Quando que você vai utilizar o AVI? Em ambientes muito profissionais, onde você precisa ter uma fidelidade daquele arquivo. Lógico, se precavendo de imprevistos, que são, o AVI consome muito armazenamento. Então se você, o Lucas falou que o AVI é excelente, é uma qualidade muito boa de gravação, vou só gravar em AVI e depois eu converto ele. Você tem que levar em mente, um arquivo em AVI, digamos, de 1 hora pode consumir ali de 30, 40, 50 GB de armazenamento do seu computador, talvez até mais. Então leve isso em consideração, faça testes antes e vê se esse modelo se encaixa no teu plano, tá? Porque a diferença dele para o MP4, ele é muito visível em âmbito profissional. Porém, no dia a dia, para redes sociais, mídias sociais, YouTube, Facebook, videoaulas, modelos de EAD que são de larga demanda, essas diferenças de codec não são tão perceptíveis. E o custo-benefício, digamos, de custo-armazenamento
não é tão viável assim a utilização do AVI. Nós temos aqui o MKV, é um codec bem antigo também, que tem as mesmas configurações que você pode estar modificando, que tem no AVI, tá? Os mesmos formatos de vídeo. Nós temos o MP4, que é o grande queridinho aqui do mundo inteiro, né? Por ser leve, suporta em qualquer dispositivo, redes sociais, mídias sociais, de stream, consegue estar reproduzindo MP4, mídia de armazenamento, player de vídeos, todos eles rodam MP4 tranquilamente. Tem ali um custo de armazenamento e um custo de qualidade muito bacana. Digamos assim, o mesmo vídeo de 1 hora que a gente falou de AVI, que ia ter um armazenamento de 50 GB, o mesmo arquivo, se fosse gravado aqui dentro do MP4, numa taxa de bitrate, digamos, de 8, você teria ali um armazenamento talvez de 1 GB. E nós temos aqui o FFmpeg, para quem não sabe, é o grande criador do MP4, e dentro dele você tem várias opções de MP4, tá? Olha só, você tem como colocar o MPEG 2, o MP4 padrão, né, que é o X264, e tem o Superflash, que é um preset dele, um pouco melhor. O MP4 NVENC, o ProRes, que muita gente gosta, que é um padrão de cor criado pela própria Apple, muito bom, muito utilizado, principalmente para quem trabalha com uma edição de cores, pós-edição, trabalha fazendo color grading, por exemplo. E o VC3, que também é um padrão muito utilizado no mundo todo, no âmbito profissional. Beleza? Deu para entender aqui a diferença entre os formatos de gravação do VMix no multicorder? Uma outra particularidade antes da gente encerrar essa parte do multicorder é que você pode estar selecionando todos aqui, escolhendo uma pasta de gravação, seleciona e todos eles vão estar gravando agora. Caso selecione pelo menos um aqui dentro, eu vou estar gravando dentro daquela pasta, tá? Uma outra observação, vou colocar aqui para gravar, uma outra observação é que agora está sendo gerado um arquivo lá dentro da pasta, porém esse arquivo ele não tem possibilidade de você estar escolhendo um nome anterior à gravação, ou seja, personalizando um nome para aquele arquivo. Ele vai ter justamente o nome multicorder, que está aqui multicorder, e aqui esse número é a posição dele na linha. Ele é o terceiro input de gravação aqui na linha, então ele é o multicorder 3. E do lado aqui, lógico, o nome do input que está sendo gravado. Aí sim, depois que você paralisa a gravação, ele fecha ali a gravação, ou seja, ele finaliza ali o processo de gravação. O codec ele faz isso, ele inicia a tua gravação, ele precisa ser encerrado para ele finalizar com um código também, para ele finalizar ele com um algoritmo. E aí o teu arquivo fica executável, tá? Você pode clicar nele, colocar aqui para rodar. Acabei de falar para você sobre o codec que inicia a gravação, ou seja, ele precisa de fazer uma série de cálculos para ele estar gerando aquele teu arquivo, beleza? Mas se ele não finalizar esses cálculos na hora que você clica no botão de recorde para finalizar a gravação, ele fica aberto. É como se fosse um colchete. Se você não coloca o final, fica aberto. Ou seja, ele só sabe que iniciou. Ele não finalizou aquele colchete, as informações que estão ali dentro. E o que acontece é que teu arquivo fica corrompido. Isso acontece muito quando você está gravando e o VMix fecha por algum motivo, falta energia, o computador reinicia da tela azul. Alguma coisa acontece que o VMix fecha e aquela tua gravação fica como se estivesse aberta ainda. O algoritmo não conseguiu fechar. E aí quando você vai rodar aquele teu vídeo, ele dá como corrompido. E aí caso isso já tenha acontecido com você, ou se acontecer com você, que pode acontecer, assiste esse vídeo que eu estou deixando aqui em cima no card, onde eu te mostro uma ferramenta que é capaz de recuperar arquivos que foram gravados em MP4 e você não fechou esse colchete. Agora, se você quer evitar que esse problema aconteça, tá, eu vou te mostrar uma opção. Para de gravar com MP4. Você vai gravar só em FFmpeg. Tá? E aqui em FFmpeg você bota o quê? O MP4 X264. Tá? O que vai acontecer aqui? Quando o VMix fechar, ele vai paralisar, ou seja, que o teu arquivo vai ser gerado. Tá? Independente se você fechar o VMix, se desligar o computador, né, se alguma coisa acontecer, explodir teu computador, aquele arquivo ele vai ser finalizado toda vez que o teu software de gravação ele for encerrado também. Isso é uma maneira de você se precaver e teu arquivo vai estar assim em MP4. E agora a gente vai lá para o recorde padrão do VMix, né? Que é o recording, gravação, gravando, dependendo da tradução do teu VMix, tá? Vamos aqui, configurações. Aqui dentro é o padrão do VMix de gravação.
tá? E é o que é o principal. E eu aconselho você estar utilizando de imediato. O multicorder você vai utilizar quando for podcast, tiver múltiplas câmeras, múltiplos inputs para você estar gravando. Eu aconselho você estar utilizando o multicorder para isso. Agora, se você vai somente gravar um teu PGM e talvez um outro input, uma tela ali de um slide, um layout, uma participação de alguém, você deve utilizar a gravação principal ali do VMix. Tá? Porque a depender, lógico, da licença que você tem do VMix, você vai ter duas possibilidades de gravação. Gravação 1 e gravação 2. Recorde 1 e recorde 2. Tá? Se você quiser utilizar o 2, é só marcar a caixinha aqui que ele vai estar habilitando todas as configurações aqui que você personalizou. Quando você começar a gravar, ele vai gravar. Tá? Padrão 1, né? Um tipo de gravação que você pode estar escolhendo qualquer output. Lembra? Dentro de cada output eu posso estar colocando um input dentro. Então você pode estar gravando, sei lá, a tela do teu PGM, caso você esteja transmitindo ou querendo gerar um conteúdo para uma rede social vertical, você já pode estar gerando esse arquivo dentro do VMix, com input na vertical, e está gravando também, para depois só editar ou já postar de imediato, tá? E dentro de um outro output, tá bom? E está gravando aqui. Aqui você pode sim escolher um nome para esse arquivo, escolher onde ele vai ser gravado e colocar um nome aqui. No caso dessa gravação, aqui ó, formas de gravação no VMix é o nome dessa aula, tá? E eu estou gravando aqui neste momento. E aqui dentro você pode estar escolhendo também uma resolução padrão para aquele arquivo, diferente do multicorder, que ele herda ali na gravação a resolução que está dentro do input. Diferente do multicorder, que ele vai estar herdando a resolução padrão que está lá dentro dos outputs, né? E onde é que a gente vê isso? Voltando aqui rapidinho para multicorder, aqui nas configurações você em display tem output size, tá? E aí você coloca aqui a resolução que você quer, né? Lógico, aí você coloca a resolução que você quer dentro de cada output. Lembrando que lá dentro do multicorder ele vai herdar essa resolução que está aqui. Escolhendo, você pode estar gravando aqui em qualquer tipo de resolução, eu gravo até 8K aqui dentro. Já tem a possibilidade de estar configurando o tipo de frame rate, bitrate personalizável, que casa aqui com a resolução, lógico. O preset desse teu codec, no caso aqui o MP4, posso estar escolhendo o HEVC, que é o H265. E essa opção aqui ela é muito importante. Você vai estar direcionando o processamento da tua gravação da tua placa de vídeo. Isso é muito importante para você distribuir o processamento dentro do projeto do VMix. E aqui padrão, tá? Áudio, mesmo buzzes de áudio, delay no áudio, você consegue estar colocando um atraso no teu áudio, bitrate de áudio e também aquela configuração que você pode estar gerando um novo arquivo a cada tantos minutos. Beleza, pessoal? Deu para entender? Um vídeo bem completo, né? Uma aula robusta, tá? Super aula. Mas a gente precisava de mais tempo para estar explicando isso aqui para vocês. Tem muitos detalhes que o vídeo vai ficar muito longo, cansativo e você não vai assistir até o final, tá? Se você quer estudar mais sobre esse conteúdo, ter mais riquezas de detalhes, aulas mais particionadas, onde você consegue acompanhar de uma maneira mais cronológica, mais didática, de uma maneira crescente, desde o mais básico até o mais avançado. Por exemplo, esse conteúdo ele é avançado, mas não tem como eu preencher tanto o vídeo, senão vai ficar cansativo para você. Vai conseguir assimilar e o YouTube não perdoa. Se você sai na metade desse vídeo, ele para de entregar para as pessoas e poucas pessoas vão receber esse conteúdo de muito valor. Então, se você quer estudar mais, vem aqui embaixo, VMix do Zero. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e você vai evoluir junto comigo e com os meus mais de 1.600 alunos pelo mundo todo. VMix do Zero aqui na descrição.